Na história do boxe, sempre houve muitos campeões e várias categorias de peso. Mas no decorrer das décadas, um grupo de boxeadores fascinou o mundo: os pesos pesados. No século XX, houve muitos campeões dos pesos pesados, mas sempre existem aqueles que se destacam. Homens que cativaram o público dentro e fora do ringue. Esses homens foram homenageados em suas gerações. Acima de tudo, eles se tornaram lendas eternas. Os Reis do Ringue. 4 lendas dos pesos pesados. Ladies and gentlemen, I have been requested by many to tell just how I knocked out so many of my opponents. As far as I'm concerned, that day has gone. And today, I have a new way in knocking them out. And I will show you. Este é Jack Johnson, um dos lutadores mais polêmicos da história do boxe. Muitos o consideram o melhor peso pesado de todos os tempos, no mesmo nível de Jack Dempsey, Joe Louis e Muhammad Ali. Em 26 de dezembro de 1908, após tentar conquistar um título, o desejo dele se realizaria em uma luta contra Tommy Burns em Sydney, Austrália. Johnson bate tanto em Burns que no 14º assalto, com Burns prestes a ser nocauteado, a polícia interrompe as filmagens. Poucos segundos após esta cena, o árbitro interrompe a luta. Jack Johnson é o campeão mundial dos pesos pesados. He was the first black title holder. He also went up with white women. He taunted his white opponents. He was very bold. He followed Tommy Burns all the way to Australia to force him to fight him. When he won, he kind of boasted. And it was felt in the United States and other white countries that Jack Johnson represented something very evil. O escritor Jack London abriu a luta para o New York Herald. A crítica dele foi feroz, deixando claro sua indignação por um negro ter vencido um branco. Ele clamou por uma esperança branca, o ex-campeão Jim Jeffries, que havia se aposentado sem derrotas 3 anos antes na Califórnia. London escreveu: "Uma coisa é certa, Jim Jeffries precisa sair de sua fazenda e acabar com o sorriso dourado de Jack Johnson. Jeff, você decide." A menção do sorriso dourado de Johnson não foi mal interpretada. Ele havia substituído os dentes da frente por dentes de ouro. This is the Jack London we all grew up loving, reading White Fang and Call of the Wild and all such things. There were all kinds of racist songs composed and played in dance halls and burlesque places in praise of Jeffries. It was vicious press about Jack Johnson. This was yet another one of those times where history and boxing, and specifically the heavyweight championship, intersected in the most interesting and electrifying way. Os Estados Unidos atenderam ao chamado de Jack London. O clamor por um campeão branco, uma esperança branca, tomou conta do país. You had rodeo riders and gandy dancers and track walkers and circus freaks all showing up to become the white champion. It was a promoter's dream. Everybody was a white champion. No ano seguinte à conquista do título, Johnson foi desafiado pelo peso médio Stanley Catchell, o assassino do Michigan. Catchell, considerado o melhor dos pesos médios, tinha 15 quilos a menos que Johnson, mas seu soco era poderoso.
Durante 11 assaltos, Ketchel teve um desempenho corajoso. No 12º assalto, Ketchel surpreende a todos, nocauteando Johnson. Em pouco tempo, Ketchel percebe o erro que cometeu. Johnson se levanta e o acerta com a direita no maxilar. A luta termina. A carreira de Ketchel terminaria um ano depois, quando ele foi assassinado aos 24 anos de idade. Johnson se gabava de suas vitórias e o país mais uma vez clamou por Jim Jeffries. Por fim, Jeffries cedeu. Ele concordou em voltar e lutar pela honra da raça branca. 5 anos após se aposentar, Jeffries, de terno cinza e boina branca, entra no ringue. No canto de Jeffries, incentivando-o, está o ex-campeão James J. Corbett, uma lenda do boxe. Antes da luta, Jim disse: "O rapaz negro pode amarelar, e Jeffries fará isso no ringue." Quando a luta começa, Corbett grita insultos para Johnson. A cada insulto, Johnson revida no rosto e no corpo de Jeffries. Entre socos, Johnson continuava instigando Corbett. Johnson spent half his time saying, "Come on in, Mr. Jim, you want the same thing. You want some of this? Come on in, Mr. Jim. You're next." He really didn't care. He could have beaten everybody in the crowd that afternoon. A luta teria 45 assaltos, mas no 12º assalto está claro que Jeffries não é mais o mesmo. Os 5 anos de aposentadoria e os 45 quilos que perdeu o deixam em desvantagem. No 15º assalto, Johnson decide encerrar a luta. Ele manda o exausto Jeffries para a lona e o manda levantar. Johnson o derruba novamente. Era a primeira vez que Jeffries era derrubado em sua carreira. Jeffries está acabado. Indo contra as regras, o assistente o ajuda a levantar. Jeffries está liquidado. Para não ver o ídolo sendo derrotado, Jim Corbett manda o árbitro encerrar a luta. Divulgada pela imprensa, a vitória de Johnson provoca protestos por todo o país. It was not so distant from slave times and Reconstruction. There were riots in every major city that one could think of. The minute the news of Jack Johnson's victory was announced. Todos queriam vingança. Se não havia uma esperança branca para derrotar Johnson, o sistema judiciário americano tornou-se uma alternativa conveniente. Johnson foi condenado por cruzar uma fronteira estadual com uma mulher com objetivos imorais. Para não ser preso, ele fugiu do país. Jack Johnson was one of the most culturally sophisticated figures in the history of boxing. Knew about music and theater and had a taste for fine wines and spoke French and Spanish and read widely. He was very sophisticated. Sem poder lutar nos Estados Unidos, Johnson colocou seu título em disputa em Havana, Cuba, contra Jess Willard, de 2 metros de altura. Johnson, aos 37 anos, não é mais o mesmo. Willard o nocauteia no 26º assalto. Depois, Johnson disse que entregou a luta, como prova a foto em que ele protege os olhos do sol enquanto o árbitro faz a contagem. Poucos especialistas acreditam na história dele. Por fim, em 1920, 5 anos após perder o título, Johnson voltou aos Estados Unidos e se entregou às autoridades. Ele passou 8 meses na prisão. Johnson se aposentou do boxe em 1928, aos 50 anos de idade. Jack Johnson just was what society couldn't take. A burr under its Victorian saddle. Jack Johnson loved to beat the white man, to infuriate the writers, to race cars at outrageous speeds, to open a club, Cafe Chicago, that served liquor anytime, anywhere, anyhow, all against the law. And just to go on as merry, having a good time in a society that wasn't given to a good time before World War I. It was a tight-corseted, tight-lipped, tight-ass society.
Em 1946, Johnson morreu em um acidente de carro aos 68 anos, quando ia assistir à luta entre Joe Louis e Billy Conn. Ele perdeu o controle do carro e bateu em um poste telefônico. Um repórter escreveu depois: Jack Johnson morreu ao cruzar a linha branca pela última vez. Jack Johnson was a big inspiration because of what he did out of the ring. He was so bold. Jack Johnson was a black man back when white people lynched Negroes on weekends, every weekend. Back in 1909, they would send him letters saying, "You fighting a white man, and nigger, if you knock him out, we'll kill you." He said, "Just kill my black buggers, I'm gonna knock this white man cold." And he would knock the white man out, and the Ku Klux Klan would be burning them. They killed Negroes all over the country. When Jack Johnson wanted to fight, they had riots all over South America. It was so serious. And Jack Johnson, he's bad. He had to be a bad, bad black man. Wasn't no black Muslims to defend him. Wasn't no NAACP in 1909. Wasn't no Rap Brown. Wasn't no MOVE, all these black groups. Wasn't no Angela Davis, no Hill Newton, no Malcolm X. He was by himself. Jack Johnson. It was so long ago, people still had log cabins in this country, and they rode horses and wagons and stagecoaches to fight. He was one black man in the midst of all them rednecks would kill lynch Negroes every day. He would dress up in pretty suits. Negroes are allowed to dress up in days. He put on pretty white neckties and pretty white, and had white women. You know that nigga was bold. He married white women. You would get lynched for looking at a white woman in them days. That man married white women and walked around, took pictures with his white women. Married two of them, and they even run him out of the country because of white woman. He left the whole country and fought out of Cuba. He was bad. Back in 1909, man. Man, you know, Jack Johnson was the greatest. He had to be the greatest. Wasn't no Black Panthers, wasn't no bodyguards, white people, lynching nigga, wasn't no television, wasn't no telephone. And that nigga was doing all this stuff in them days. He was bad when you think about it. I know I'm bad, but he was crazy.